texto de hoje faz parte de uma porção maior, aí no livro de Atos, onde apresenta os discípulos, ou melhor, os apóstolos de Jesus, fazendo milagres e maravilhas, curando muitas pessoas, né? Fazendo o bem. E eles foram presos exatamente por causa disso. Só que lá na prisão, um anjo aparece a eles e miraculosamente os liberta, e eles voltam a fazer a mesma coisa, a pregar o evangelho lá no templo de Jerusalém. Os líderes judaicos achavam que eles estavam presos, mas eles já estavam soltos e trabalhando, pregando o evangelho. O texto que eu lerei aqui, né, é Atos 5, 21 a 29, e o tema da nossa mensagem é obedecer aos homens ou a Deus? O texto diz assim: quando chegaram, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Sinédrio é o Supremo Tribunal Judaico. Mas quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere, e já haviam sido libertos. E voltando relataram, dizendo: encontramos a prisão fechada com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo as portas não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse momento, alguém chegou e lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Eles haviam sido proibidos de ensinar o povo. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. O povo sabia que eles eram de Deus. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio, tribunal judaico, e o sumo sacerdote, presidente do tribunal, os interrogou dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome de Jesus, né? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue deste homem, ou seja, a culpa da morte do próprio Jesus. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O texto todo para esta meditação é Atos 5, 12 até o 42. Se você puder ler depois, seria muito interessante. Lemos apenas parte dele, mas já é o suficiente. Como você vê, a Igreja de Cristo foi perseguida desde o seu nascimento, e assim continua sendo. Tentam, no mínimo, nos ridicularizar, calar e fazer parar a pregação do Evangelho de Cristo, inclusive por meio de leis. Meus amigos, sempre houve, sempre haverá alguém tentando nos calar e ordenando a que não divulguemos aquilo que Deus nos manda divulgar. E diante disto surge a pergunta: devemos obedecer aos homens ou a Deus? Olha, a pergunta está aí. Em todas as épocas ela surge. Ainda que para os incrédulos isto seja uma loucura, para os que creem em Jesus a resposta é óbvia. Devemos obedecer a Deus. Vemos no texto de hoje o exemplo que os apóstolos nos deram diante de situação semelhante. Eles optaram por obedecer a Deus, mesmo desobedecendo a grande autoridade do sumo sacerdote, presidente do Tribunal Superior Judaico, Sinédrio. Está lá em Atos 5, 12 a 18. Mesmo sabendo que isso resultaria em sofrimento, está lá em Atos 5, 17 a 20, também versículo 41. Mesmo que isto agravasse ainda mais a situação deles, os colocasse em perigo. Eles já haviam sido presos. Atos 5, 21 a 32 e versículo 40. E finalmente, mesmo que isto os levasse ao risco de perderem a própria vida. Atos 5, 33 a 42. Normalmente, o cristão não tem medo, inclusive, de perder a vida. Nós não esperamos de Cristo só para esta vida. Nós pensamos na vida que vem mais à frente. Nós pensamos na vida eterna.
Meus amigos, obedecer a Deus, em especial, como este texto destaca, anunciando a Jesus Cristo, falando a respeito da mensagem cristã, é algo básico para todos os cristãos. O mundo sempre nos quis calar e assim continuará a fazer. Mas Deus está conosco e nos ajuda nessa tarefa. Assim continuemos como os primeiros cristãos, em toda e qualquer situação. Mesmo sob ameaças, mesmo debaixo de zombaria, mesmo debaixo de perseguições, agressões e até mesmo perigo de morte. Continuemos a testemunhar a respeito aqui do Senhor Jesus, a respeito da nossa fé no Senhor Jesus. Atos 5:42. Diante de todos os tipos ou de todo tipo de tentativas de nos calarem, continua viva a pergunta levantada pelos próprios apóstolos. Devemos obedecer aos homens ou a Deus? E a resposta é muito clara: a Deus. Sigamos adiante, obedecendo ao Senhor, custe o que custar.